Nós somos o grupo Calemba do Kitangana e o nosso trabalho é sobre gramaticalização de preposições atípicas. O contexto da nossa apresentação é o conceito de gramaticalização, que é a transformação de um item lexical num gramatical ou de um item gramatical para um item ainda mais gramatical. Partindo dessa ideia, a gente foi proposto uma pergunta, que era como se deu historicamente o processo de gramaticalização de preposições atípicas ou acidentais. A partir disso, a gente resolveu investigar a resposta dessa pergunta através da influência da cultura no uso da língua, através de escolas literárias especificamente, focando nos itens que você consegue ver aqui à esquerda, segundo, visto, tipo e durante. A nossa abordagem para fazer isso foi dividida em algumas partes, que a gente vai abordar nos próximos slides. Em primeiro lugar, a gente estudou a produtividade dos termos ao longo dos séculos. Então, a gente coletou dados do corpus do português, do Tycho Brahe e do corpus do Grupo de Morfologia Histórica do Português. O gráfico à esquerda é a produtividade absoluta desses dados e o gráfico à direita é a produtividade relativa, que é na qual a gente vai focar agora. A gente pegou para o gráfico da direita, então, o número de usos de cada dado por século e dividiu pelo número total de dados disponibilizados nesse século pelo corpus. Então, por exemplo, o segundo, que está em rosa, você vê que ele tem uma grande produtividade no século XVI e no século XX, e também uma produtividade constante entre os séculos XVII e XIX. O durante, em azul, ele aparece mais no século XIX e bastante no XX. O visto, praticamente constante entre todos os séculos analisados, e o tipo em vermelho também começa a aparecer mais no século XIX e bastante no século XX. Com base no momento de surgimento de cada palavra como preposição atípica, a gente montou uma pequena linha do tempo. O segundo era a primeira a aparecer, ela esteve presente em todos os séculos dos corpos analisados. A gente viu que ele possui a origem do latim segundo e também notou-se a presença do sintagma nominal após a preposição, com complementação concreta e abstrata, conforme o exemplo desse pequeno quadradinho rosa. O outro dado analisado foi o visto, e a gente percebeu que a partir do século XVII começa a haver uma diferenciação entre o uso dele como particípio passado do verbo ver e como preposição atípica, e aí a partir desse século para os seguintes, essa diferenciação começa a ficar mais clara e mais coesa. No geral, ele vem quase sempre depois de vírgula ou no começo de frases, e seguido ou de verbo nominal ou de sintagma nominal, como visto nos exemplos em azul. Durante surge no século XIX como preposição atípica, embora tenha imagem disse de que era anteriormente utilizado como adjetivo de dois gêneros, desde o latim durans. Então, desde o momento que ele surgiu no século XIX, o uso de durante cresceu de forma exponencial, tornando-se bem consolidado no vocabulário do português. A preposição atípica durante pode ser precedida de verbo, substantivo, adjetivo, conjunção, e além disso ela pode também ser encontrada depois de vírgula no começo da frase. Apesar da relativa liberdade de termos precedentes, o termo sucessor sempre vai ser o sintagma nominal. Por fim, a gente tem o tipo, no fim da nossa linha do tempo. E ele chega ao português entre os séculos XVIII e XIX como um substantivo emprestado do latim typus, e com sentido de estereótipo ou de arquétipo, ou seja, ele vem ligado a pessoas e seres que partilham de certas características. Ao fim do século XIX, a gente vê que o tipo sofre uma expansão lexical, então ele passa a denotar grupos de referentes concretos externos ao ser, objetos ou animais racionais. As pessoas passariam a se referir a tipos de árvore ou tipos de banco. Então, inicialmente a gente tinha esse primeiro exemplo aqui no quadradinho amarelo, e a partir desse momento a gente vai começar a ter um referencial um pouco mais abstrato. Essa abstração e essa gramaticalização vai progredir ainda mais no século XX, em que o sentido de compartilhar características, que era próprio do termo tipo, gera um uso preposicional com valor de exemplificação ou de comparação. Esse uso do tipo é observado ligando substantivo a substantivo, substantivos a verbos e, notavelmente, substantivos e estruturas de realce, como a gente tem no último exemplo aqui no quadradinho amarelo. Também nesse momento, a partícula D, que acompanhava muitas vezes o tipo, então tipos de árvore, tipos de carro, deixa de ser tão obrigatória e passa a ocorrer como antecedente também, em estruturas como do tipo.
A nossa hipótese de analisar a relação da língua com a literatura, ela não obteve uma conclusão clara, uma vez que a gente notou que as preposições atípicas, elas não possuíam variações de significados e ou classe gramatical, ao variar o período literário que a gente analisou. Entretanto, os romances eles possuem uma maior produtividade, tanto nos séculos quanto nos corpos utilizados, conforme esses gráficos. Então, a partir do que foi exposto na nossa apresentação, a gente pode chegar a generalizações sobre o assunto. Então, em primeiro lugar, a gente podemos observar a gradualidade do processo de gramaticalização, que ocorre ao longo de séculos gradualmente. Então, por exemplo, tipo e durante não eram termos tão utilizados até o século XVIII e XIX, respectivamente. Depois passaram a ser mais utilizados. E a gente pode também perceber a expansão de significados, já que, por exemplo, visto pode ser tirado como verbo, mas também como conjunção, preposição. E outros também passaram pelo processo de gramaticalização, são preposições. Sobre a parte de cultura e língua, podemos perceber a maior incidência das preposições em certos gêneros textuais, como romance, que nem acabou de ser dito. E isso já puxa também uma reflexão sobre a classificação com preposições atípicas, já que alguns exemplos como segundo ou visto realmente são utilizados em várias classes, mas outros como durante são utilizados quase exclusivamente com preposição atualmente. E a seguir tem aí as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. E é isso, muito obrigado.